Olá, irmãos, amigos. Ainda nesse assunto família, eu quero falar de um filho, Josias. Eu quero pregar sobre as evidências do sucesso na vida de Josias. Há um provérbio, um ensinamento, tal pai, tal filho. Esse não funcionou na vida de Josias. E nesse assunto família é muito importante. Às vezes nós até culpamos o mau caráter do pai, da mãe, etc. Mas a Bíblia diz que há a possibilidade, mesmo você tendo um péssimo pai, uma péssima mãe, você ter uma personalidade diferente. Deus permite isso. E nós vamos ver hoje o sucesso na vida de Josias, o que aconteceu, quem era seu pai, quem era seu avô, e o que aconteceu para aquele garoto ser tão diferente. A Bíblia mostra. Vamos ler um texto aqui em 2 Crônicas, capítulo 34, verso 1, 2 e 3. Olha o que diz. Tinha Josias 8 anos, quando começou a reinar, e 31 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor. E andou nos caminhos de Davi, seu pai, sem se desviar deles, nem para a direita, nem para a esquerda. Porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. E no 10º ano começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos e dos bosques e das imagens de escultura e de fundição. Quando ele fala que o pai, Davi, não é o pai dele carnal não, tá? Nós vamos ver quem era o pai dele, quem era o avô. Mas ele fala sobre Davi. Davi foi o exemplo nesse sentido, de perseverança, de crença, de adoração a Deus. Davi foi um grande exemplo. Nas coisas sagradas, Davi foi um grande exemplo. Davi foi um pecador, errou muito, mas nas coisas sagradas, Davi não errou. E esse homem Josias, ele aprendeu muito com Davi. Nós temos uma passagem em 2 Reis, capítulo 23, não posso deixar de ler essa passagem. 2 Reis, capítulo 23, diz que nunca se levantou outro igual. Verso de número 25. 2 Reis 23, 25, diz assim, falando sobre Josias. E antes dele não houve rei semelhante, que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés. E depois dele nunca se levantou outro tal. Olha o que a Bíblia fala desse garoto com 8 anos. Depois dele nunca se levantou outro tal. Esse garoto, ele tinha coragem. Ele derrubou a idolatria, os ídolos. Volta lá para 2 Crônicas, capítulo 34. Veja a partir do verso 4. Vamos ler até o verso de número 7. Olha só o que diz, 2 Crônicas 34, de 4 a 7. E derrubaram perante ele os altares de Balaíns, e despedaçou as imagens que estavam acima deles, e os bosques, e as imagens de escultura e de fundição, quebrou e reduziu a pó, e o espargiu sobre as sepulturas dos que lhe tinham sacrificado. E os ossos dos sacerdotes queimou sobre os seus altares, e purificou a Judá e a Jerusalém. Verso 6. E o mesmo fez nas cidades de Manassés e de Efraim, de Simeão, e ainda até Naftali, em seus lugares assolados ao redor. Verso 7. E tendo derrubado os altares e os bosques e as imagens de escultura, até reduzi-los a pó, e tendo despedaçado todas as imagens do sol, em toda a terra de Israel, então voltou para Jerusalém. O garoto era destemido. Ele restaurou a casa de Deus. Veja o versículo de número 10. Ele restaurou a casa de Deus. E eles os entregaram aos que tinham o encargo da obra e superintendiam a casa do Senhor. E esses os deram aos que faziam a obra e trabalhavam na casa do Senhor para consertarem e repararem a casa.
Ele restaurou a casa do Senhor, derrubou os ídolos, a idolatria em todo Israel. Foi ele quem encontrou o livro da lei. Olha quanta coisa aconteceu na vida desse garoto. Ele encontrou o livro da lei, verso de número 15. E Ilquias disse a Safã, o escrivão: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã. Foi no ministério de Josias. Ele fez coisas maravilhosas. Quem instruiu esse garoto a fazer tudo isso? Seu pai? Seus familiares? Ele teve um péssimo pai, um avô horrível. Tudo que ele estava destruindo foram criados pelos seus familiares. Essa adoração ao inimigo foi criado pelo seu pai e pelo seu avô. Vamos ver? Sobre o avô, segundo Crônicas, capítulo 33, verso 1 e verso 2. Não dá tempo de contar toda a história de Manassés, mas diz assim, ó. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar. 55 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel. Fez o que era mal diante do Senhor. No versículo capítulo 33, verso 22, vai falar do pai agora de Josias. Verso 22, que era Amon, tá? O 21 e 22. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, como havia feito Manassés seu pai, porque Amon sacrificou a todas as imagens de escultura que Manassés seu pai tinha feito e as serviu. Como pode um garoto com uma referência de pai, de avô horrível, fazer tudo diferente, fazer aquilo que agrada a Deus? Qual a referência que esse garoto teve? Onde ele encontrou forças? Onde ele encontrou essa sabedoria? A resposta está na Bíblia. A influência de Josias, irmãos, foi a palavra de Deus. Vamos voltar para 2 Reis, capítulo 23. 2 Reis, capítulo 23, verso de número 25. Lê esse verso novamente. E antes dele não houve rei semelhante, porque se convertesse ao Senhor com todo o seu coração. Se convertesse ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés. Ele se converteu de alma, de coração, conforme o quê? A lei de Moisés. Ele buscava as sagradas escrituras, ele buscava o conhecimento na Bíblia, ele buscava ao Senhor. Ele, irmãos, buscava a Bíblia e ele buscava ao Senhor. Qual foi a influência de Josias, sendo que o pai era um péssimo exemplo? A Bíblia, a busca ao Senhor. Isso muda qualquer referência negativa que você tenha na sua vida. Hoje, irmãos, eu já vi muitos filhos no meu ministério que tinham péssima referência dos pais e se tornaram excelentes servos de Deus. Totalmente ao contrário. Péssima referência da mãe, se tornaram servos de um coração quebrantado. Por outro lado, eu vi garotos que tinham excelente referência do pai e da mãe, tornaram-se péssimos crentes. O segredo está buscar a Bíblia, escavar, garimpar, buscar ao Senhor, se aprofundar. Agora, irmãos, tem uma última referência na vida de Josias, a sua mãe. A sua mãe também foi um referencial. Ela não era como o pai, ela não era como o avô ou o sogro. Ela tinha o temor a Deus. Vamos ver 2 Reis 22, verso 1. Olha o que diz o texto da palavra de Deus. Tinha Josias 8 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Gedida, filha de Adaías, de Boz-Icat. Por que a Bíblia faz referência ao nome da mãe?
Se a prática é fazer referência ao nome do pai, do avô, mas nessa situação, o pai era um péssimo exemplo. O avô, pior ainda. Qual foi a referência encontrada? A mãe. Gedida era uma serva de Deus, temente ao Criador, e ela transmitiu ao filho sua crença, sua fé, o poder de Deus. Graças a Deus, a referência que teve a mãe de Josias sobre ele. Que Deus te permita tamanha bênção. Que Deus te permita ter esse privilégio de ter os teus filhos seguindo os caminhos do Senhor. Que Deus abençoe cada mamãe e cada papai e cada filho, e que toda a glória seja levada somente para Ele. Vamos orar. Pai, quero te agradecer, Deus, por esse dia, por esse momento. Agradecer, Deus, pelo privilégio de poder estar aqui, ó Deus, gravando mensagens. Ó Deus, ajuda-nos a cada dia buscarmos no Senhor a sabedoria, buscarmos no Senhor, ó Deus, o conhecimento, e que a Tua palavra nos ajude, ó Deus, a crescer na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abençoa cada família, Deus, cada mamãe, cada papai, cada filho. E, ó Deus, ajuda-nos a compreender que no Senhor podemos reverter situações contrárias. Eu te oro, te agradeço no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.